esse relógio aqui é o Círculo das Quintas. Tudo que a gente toca, todas as canções, né? Esse é o sistema musical ocidental, né? Olha lá, Dó maior, relativo Lá menor. É que os ponteiros estão na frente aí do Lá menor, né? Não tinham de pôr os ponteiros. E aí você segue no Círculo das Quintas em sentido ascendente e aqui no sentido descendente, né? Círculo das Quintas, né? Dó, Sol, Ré e etc. Isso aqui representa a tonalidade, já o campo harmônico, a escala, tudo, já representa tudo. E as relativas menores, respectivamente. Esse relógio foi gentilmente cedido a mim pela Guitar Player, a revista Guitar Player, na época que eu era colunista da revista. A porta de entrada da música, a gente sabe que é a rítmica musical. No Ocidente, nós podemos resumir basicamente o seguinte: o tempo em música é divisível por 2 em múltiplos de 2 ou por 3 em múltiplos de 3, esse é um princípio. Então, divisível por 2 ou múltiplos de 2, aqui é 4. 8, que seria fusa, 16 e assim por diante. Muito bem, o grupo simples colcheia e o grupo simples semicolcheia dão base as fórmulas de compasso, inclusive simples, 2x4, 3x4, 4x4, que são fórmulas de compasso mais comuns. O grupo tercina, que é o grupo composto, você divide o tempo em 3 partes iguais ou múltiplos de 3, será básico para os compassos compostos, fórmulas de compasso compostos, 6x8, 9x8, 12x8. Acontece que quando você tem a tercina em contexto de compasso simples, porque você pode estar numa música de compasso simples e aparecer uma tercina lá no meio. Então você é obrigado a escrever assim, ó, porque a tercina com 3 e tal, porque ela virou uma quialter. Porque a colcheia, dentro do contexto de compasso composto, ela vale 1/3 de tempo, sendo que a colcheia originalmente vale meio tempo. Então isso aqui constitui 90% de tudo que a gente toca na prática. Anota aí que daqui a pouco eu volto. Muitos me dizem a importância da partitura. A importância da partitura é relativa às necessidades do músico. Numa orquestra sinfônica, ela é imprescindível. Já numa banda de rock, não é tão necessária a presença da partitura. Agora, é importante que um músico aprenda a ler e escrever música? Sim, claro, principalmente se ele estiver numa escola de música ou estiver aprendendo com um professor de música. É legal que ele saiba ler e escrever música. Percepção musical seguida de escrita na pauta. Pode até decidir o futuro de um músico. Por quê? Porque música é praticamente totalmente auditiva, né? A percepção auditiva é fundamental. Percepção rítmica, melódica, harmônica são fundamentais para você entender música. Então, saber ler partitura, então tem muito músico que toca só lendo partitura, né? Como músico de orquestra e tal. Costuma tocar de ouvido. É importante que tenha as duas habilidades, tanto da leitura como principalmente a habilidade auditiva, de você ouvir e já identificar e sair tocando. Isso é uma coisa óbvia. O músico é auditivo. O que está na longa tradição humana é o músico intuitivo, o músico auditivo, que é o músico prático, né? Antigamente diziam-se assim, existiam 3 tipos de músico: o músico puramente prático, que é a maioria; o músico puramente teórico, existia no passado, que era só teoria, os matemáticos e físicos, e tinha o músico teórico prático, que é o músico completo, que é o trabalho que nós exercemos, nossos professores e os grandes mestres da música lá do passado, que eram teórico prático, os Johann Sebastian Bach, os Beethoven, etc. e tal. Então eles entendiam música nos 2 lados. Anota aí, daqui a pouco eu volto. O som e o tempo. 2 elementos fundamentais para a existência da música. A matéria-prima da música é o som. E o som acontece no tempo. Mas o que é o tempo? Ele é abstrato,
Esses dois elementos esbarram numa questão filosófica da música. Eu falo melhor sobre isso numa série de programas que eu tenho no canal Music Arts and Science TV, lá no YouTube. Anota aí, vai lá, assiste. Depois a gente volta aqui. Queria dar uma dica aqui, uma dica de um filme interessante, antigo já, porque nem todo mundo conhece. Mas o pessoal da etnomusicologia é que conhece esse filme e trabalha com esses dados. Os camelos também choram. A história de uma camela lá no deserto, da região do Tibete, e ela rejeita o filhote porque ele é albino, e depois eles chamam um músico para tocar um determinado mantra, ela chora e aí concebe o filhote que antes ela havia rejeitado. Os camelos também choram.